Ação empresarial tem sempre um oferecimento todo especial de Colégio Rap, né? E nós aproveitamos esse momento para trazer para você uma mensagem de Deus ao seu coração. A mensagem de hoje, ela passa por 5 objeções que precisam ser vencidas se nós queremos crescer no mundo empresarial, no mundo dos negócios. A primeira objeção que a gente precisa vencer é a objeção da insignificância. E eu quero usar como base o texto de 1 Samuel, capítulo de número 17. As objeções que não pararam Davi. A primeira é a objeção da insignificância. Tu és moço, ou tu não és capaz. Essa objeção, ela precisa ser vencida por todos nós. Tu és só um moço, verso 33. Saul olhou para Davi e o desqualificou por causa da sua aparência e da sua idade. Mas Davi sabia que a unção fala mais alto do que a aparência. E a gente precisa falar sobre isso, irmão, porque muitas vezes essa desqualificação, essa objeção da insignificância começa lá no nascimento, começa lá no começo de tudo, lá na infância. Ela está sendo muitas vezes emplacada dentro de nós. Muitas vezes no futebol, muitas vezes no futsal, muitas vezes na brincadeira. Quando ainda criança, o inimigo das nossas almas tenta colocar na nossa cabeça que nós não somos capazes, que nós não somos capacitados, ou não temos capacidade, ou em outras palavras, você é muito ruim. Em outras palavras, você não chegou no nível de qualificação que precisava para você então começar um negócio. Mas Davi ele escolheu andar com quem capacita, que é Deus. E Ele te capacita, irmão. O que parece pequeno aos olhos dos homens é grande nas mãos de Deus. Então não aceite ninguém dizer que você não é capaz. Não aceite ninguém colocar você como insignificante. Não aceite ninguém dizer para você que você é fraco. Não aceite ninguém chegar para você e dizer que você não é capaz. Não aceite. Essa objeção você tem que vencer. A segunda objeção que a gente precisa vencer é a objeção da inveja. Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas? Verso 28 do capítulo 17 de Samuel. Eliabe, seu próprio irmão, tentou humilhá-lo, lembrando de onde ele veio. Mas Davi não discutiu. Ele manteve o foco na missão. Quem carrega um propósito não perde tempo com provocações. Não perde tempo com provocações. Quem tem propósito não perde tempo com provocações. Eliabe tentou desqualificar Davi. Eliabe tentou que Davi olhasse para trás e não enfrentasse aquela situação. E Davi disse para ele, olha, não é a ocasião para que eu estivesse aqui? Não precisava de alguém com a minha habilidade nesse momento e com a minha coragem, com a minha valentia para enfrentar esse gigante? A objeção da inveja, ela vai tentar paralisar você, meu irmão. Muitas pessoas vão se levantar com inveja, com palavras para denegrir você, para paralisar você. A objeção da experiência. Tu nunca lutaste e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi não tinha currículo militar, mas tinha um histórico de experiência com Deus.
A experiência com Deus vale mais do que o reconhecimento dos homens. Davi tinha uma experiência lá atrás das malhadas. Davi tinha uma experiência lutando contra o leão, contra o urso, porque o Senhor estava com Davi. Davi aprendeu na escola de Deus. Ele não tinha experiência militar, ele nunca tinha enfrentado um gigante, nunca tinha entrado numa batalha contra outro guerreiro, mas ele tinha enfrentado desafios que muitos guerreiros nunca teriam vivido na sua vida. Davi enfrentou o leão e o urso. E isso era suficiente, porque era experiências com Deus, era experiência de confiança em Deus, era experiência de quem sabia que Deus falava no seu coração, que Deus dava estratégia, que Deus dava o caminho certo para que ele percorresse. No mundo empresarial, meu irmão, nós temos que ter experiências com Deus, nós temos que ter tempo com Deus para enfrentar as batalhas e as guerras no mundo físico, mas também no mundo espiritual. A quarta objeção que Davi teve que enfrentar foi as armas erradas. Tentar usar a armadura de Saul poderia lhe ter custado a vida. Davi tentou usar a armadura do rei, mas viu que não se encaixava nele. Ele preferiu lutar com o que tinha, que era a fé, a coragem e uma funda e 5 pedras. Não tente vencer com as ferramentas dos outros. Use o que Deus colocou no seu coração. Muitas vezes nós queremos usar a estratégia do vizinho, porque o vizinho fez isso, porque o colega fulano de tal fez aquilo, deu certo, está rico, está próspero. Nós ficamos nos alimentando da experiência dos outros, mas não buscamos em Deus aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus vai fazer através de você. Muitas vezes outras pessoas tiveram experiências que deram certo, mas não é a experiência do outro que vai dar certo para você. Deus quer que você aprenda com Ele e você lute com as armaduras que Deus vai dar para você, que vai caber em você. Só você vai ter. Então tenha experiência com Deus. Aprenda a lutar com as armas que Deus lhe deu e não se compare com os outros. O que Deus tem com você, Deus não tem com A, Deus não tem com B, Deus não tem com C. Deus quer forjar em você as armaduras certas e as ferramentas certas. A objeção do inimigo. Saul tinha um inimigo em comum, que era Golias. E Golias estava desafiando o exército com as armaduras, com as armas, com os escudos, com as lanças. E quando viu Davi, ele virou para Davi e disse: sou eu um cão para vires a mim com paus? Golias zombou e desdenhou de Davi e tentou intimidar Davi. Mas Davi respondeu com fé: tu vens a mim com espada e lança, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu amado, a última palavra não é do gigante, é de Deus. Davi venceu porque não deu ouvidos às objeções. Enquanto os outros vieram, os obstáculos apareceram, ele via a oportunidade. Enquanto os outros falavam de medo, ele falava de fé. As objeções podem ser grandes, mas quem ouve a voz de Deus sempre vai mais longe e vence a batalha. Eu quero dizer para você nessa manhã, quando você se apresentar diante do perigo, diante das dificuldades, não olhe para as dificuldades, não olhe para as objeções. Quando Davi se apresentou para lutar contra Golias, ele ouviu muitas vozes de objeções. Seu irmão Eliabe o acusou de arrogância, Saul duvidou da sua capacidade e o próprio gigante zombou dele. Mas Davi não se prendeu às palavras que tentava diminuí-lo. Ele tinha uma convicção maior do que qualquer crítica. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e também me livrará desse filisteu. Quem ouve a voz de Deus não se detém nas vozes das objeções. Enquanto os outros falam de limites, Davi falava de propósito. Enquanto os outros veem gigante, Davi vê a oportunidade para a glória de Deus. Palavras de objeções podem tentar te parar,
mas a fé te faz avançar. Amém, querido? Eu preciso orar com você nessa manhã. Eu preciso abençoar a sua vida nesse momento. Eu preciso declarar sobre você e você vai vencer essas objeções e essas batalhas em o nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, eu oro com o meu irmão, eu uno a minha fé, a fé do meu irmão, do empresário que está me ouvindo agora, que tem ouvido muitas objeções e muitas vezes tem ficado paralisado diante das objeções. Senhor, dá força, dá estratégia, dá sabedoria, dá graça, dá direcionamento para o teu filho. Eu oro e abençoo esta empresa. Eu oro e abençoo este comércio. Eu oro e abençoo esta empresa. Que eles possam ver a oportunidade aonde só há crise, aonde só há dificuldade, que eles possam ver e se reinventar no projeto que o Senhor deu para cada um deles. Pai, as armaduras que o Senhor tem forjado na vida desses empresários são para que eles sejam os maiores e os melhores empresários dessa cidade. Portanto, eu peço ao Senhor que os abençoe, eu peço ao Senhor que os dê graça, eu peço ao Senhor que aumente a fé de cada um, para que ao invés de objeções, eles possam ver oportunidades. Abençoa, Deus, os empresários da minha cidade, abençoa os nossos anunciantes, abençoa, Senhor, aqueles que estão comigo nesta programação de sexta-feira, sendo abençoado através dessa oração, para que o teu nome, então, seja glorificado. Em o nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos.